Se você não acredita em si mesmo, quem acreditará? Esta é a pergunta fundamental que ecoa através das décadas desde que Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso humano, dedicou sua vida a entender o que realmente separa as pessoas extraordinárias das comuns. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em um dos princípios mais transformadores já documentados na história do desenvolvimento pessoal. Um princípio tão poderoso que mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, mas que continua sendo ignorado por muitos que buscam sucesso e prosperidade. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando as mentes mais brilhantes de sua época, pessoas como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie e centenas de outros inovadores e líderes extraordinários. E sabe o que ele descobriu? Que independentemente da indústria da época ou das circunstâncias, havia um elemento comum presente em todas essas histórias de sucesso: a autoconfiança inabalável. Hill concluiu algo revolucionário para sua época. A autoconfiança não é apenas um traço de personalidade agradável. É o alicerce fundamental sobre o qual toda riqueza e realização são construídas. É o mecanismo que transforma desejos em ações concretas e ações em resultados tangíveis. O que torna esta descoberta ainda mais fascinante é que, segundo Hill, a autoconfiança não é algo que você precisa ter nascido com. Não é um dom reservado para poucos sortudos. É uma qualidade que pode ser deliberadamente desenvolvida, cultivada e fortalecida, como um músculo. Mas aqui está o desafio. Vivemos em um mundo que constantemente tenta minar nossa confiança. Desde críticas de pessoas próximas até rejeições profissionais, fracassos temporários e comparações constantes nas redes sociais, há um bombardeio diário de mensagens que nos fazem questionar nossas capacidades. É por isso que o método de Napoleon Hill para construir autoconfiança é mais relevante hoje do que nunca. No mundo atual, onde a incerteza econômica e as rápidas mudanças tecnológicas criam insegurança, aprender a cultivar uma autoconfiança verdadeira e resiliente não é apenas útil, é essencial para sua prosperidade. Ao longo deste vídeo, vou revelar exatamente como Napoleon Hill ensinou seus alunos a desenvolverem uma confiança inquebrantável. Vamos explorar sua fórmula passo a passo, entender a ciência por trás dela e ver como figuras históricas aplicaram estes princípios para superar obstáculos aparentemente impossíveis. O mais importante, você aprenderá exercícios práticos que pode começar a implementar hoje mesmo para fortalecer sua própria autoconfiança e abrir as portas para novas oportunidades em sua vida. Porque a verdade é esta: assim como Hill descobriu há quase um século, sua capacidade de acreditar em si mesmo é diretamente proporcional à sua capacidade de alcançar riqueza, felicidade e realização. A autoconfiança é o elo perdido que conecta seus sonhos à sua realidade. Prepare-se para transformar sua relação com você mesmo. Vamos começar a explorar o método infalível de Napoleon Hill para construir autoconfiança e atrair riqueza em sua vida. Uma das maiores contribuições de Napoleon Hill para o desenvolvimento humano foi sua compreensão de que qualidades mentais podem ser desenvolvidas através de fórmulas específicas. Assim como um cientista criaria uma fórmula química, Hill desenvolveu uma fórmula para cultivar autoconfiança que tem resistido ao teste do tempo. A fórmula da autoconfiança de Hill não é complexa em sua estrutura, mas é profundamente poderosa em seus efeitos. Ela combina 3 elementos essenciais: fé em si mesmo, propósito claramente definido e repetição mental consistente. Vamos explorar cada componente desta fórmula. Primeiro, a fé em si mesmo. Hill não está falando de arrogância ou de uma confiança superficial que desmorona ao primeiro desafio. Ele fala de uma convicção interior genuína em suas próprias capacidades. É a crença fundamental de que você possui ou pode desenvolver as habilidades necessárias para alcançar seus objetivos. Hill observou que esta fé muitas vezes precede a evidência. Em outras palavras, as pessoas mais bem-sucedidas acreditavam em suas capacidades antes de terem provas concretas de seu potencial. Elas criavam a fé primeiro, e as realizações vinham depois, não o contrário. O segundo componente é ter um propósito definido.
Hill descobriu que a autoconfiança não existe no vácuo. Ela precisa estar ancorada em um objetivo claro. Quando você sabe exatamente o que quer alcançar, sua mente tem um alvo para focar sua energia. A clareza gera confiança. Pense nisso. É muito mais fácil sentir-se confiante quando você tem um destino específico em mente. A pessoa que diz, quero ganhar mais dinheiro, terá muito menos autoconfiança do que aquela que afirma, vou aumentar minha renda em 30% nos próximos 12 meses, desenvolvendo 3 novas habilidades específicas em minha área. O terceiro componente, e talvez o mais revolucionário, é a repetição mental. Aqui está onde Hill estava décadas à frente de seu tempo. Ele compreendeu o que os neurocientistas modernos agora confirmam. Nossos cérebros são altamente plásticos e respondem à repetição consistente. Hill ensinava que a autoconfiança é literalmente treinada através da repetição disciplinada de pensamentos e afirmações. Não é algo que você simplesmente decide ter um dia. É algo que você cultiva diligentemente através de prática mental regular. Esta é uma distinção crucial que separa aqueles que realmente transformam suas vidas daqueles que apenas desejam mudanças temporárias. A maioria das pessoas trata a autoconfiança como um estado emocional passageiro que vem e vai. Hill nos ensina que a verdadeira autoconfiança é uma habilidade desenvolvida através de treinamento consistente. É importante entender que este processo não é instantâneo. Assim como você não consegue transformar seu corpo físico com apenas uma sessão de exercícios, você não pode reconstruir sua autoconfiança com apenas uma sessão de afirmações positivas. É o compromisso com a prática regular que produz resultados duradouros. O que torna a fórmula de Hill tão brilhante é que ela reconhece nossa natureza humana. Ele entendeu que todos nós enfrentamos dúvidas, medos e inseguranças. A diferença é que algumas pessoas permitem que esses sentimentos definam seus limites, enquanto outras usam técnicas específicas para superá-los. Hill observou que muitas pessoas altamente realizadas não nasceram excepcionalmente confiantes. Elas aprenderam a cultivar essa qualidade. Algumas das figuras mais influentes da história começaram com profundas inseguranças, mas através da aplicação disciplinada de princípios semelhantes aos de Hill, transformaram essas fraquezas em extraordinárias fortalezas. A beleza desta abordagem é sua universalidade. Não importa sua educação, antecedentes, idade ou circunstâncias atuais. Você pode aplicar esta fórmula e começar a fortalecer sua autoconfiança hoje mesmo. É uma ferramenta acessível a qualquer pessoa disposta a aplicá-la consistentemente. A fórmula da autoconfiança de Hill é como uma bússola que sempre aponta para o norte. Independentemente de onde você começa, ela sempre direciona você para a força interior necessária para realizar seus objetivos mais ambiciosos. Para realmente compreender a genialidade do método de Napoleon Hill, precisamos explorar um dos conceitos mais fundamentais de seu trabalho: o poder da sugestão ao subconsciente. Este conceito está no centro de como a autoconfiança é construída ou destruída. Hill dedicou anos estudando o funcionamento da mente humana e chegou a uma conclusão que era revolucionária para sua época. A mente subconsciente registra e processa tudo o que repetimos para nós mesmos, seja positivo ou negativo. Imagine sua mente subconsciente como um jardim extremamente fértil. Cada pensamento que você repete consistentemente é como uma semente plantada neste jardim. Não importa se são sementes de flores ou de ervas daninhas, o solo do subconsciente não discrimina. Ele simplesmente aceita o que é plantado repetidamente e começa a fazer essas sementes crescerem. Quando você repete pensamentos de dúvida, insegurança ou medo, está plantando sementes que crescerão e se multiplicarão em forma de ansiedade, hesitação e falta de ação. Hill observou que muitas pessoas ficam presas em ciclos negativos porque inconscientemente irrigam essas sementes negativas através da repetição constante. Por outro lado, quando você deliberadamente planta pensamentos de capacidade, possibilidade e confiança, o subconsciente trabalha com a mesma diligência para fazer essas sementes florescerem em forma de coragem, determinação e ação positiva. Esta compreensão levou Hill a uma conclusão poderosa. Podemos literalmente reprogramar nossa mente subconsciente
através de sugestões deliberadas e consistentes. Não estamos à mercê de programações antigas ou limitantes. Temos a capacidade de reescrever nosso código mental interno. Um exemplo prático que Hill frequentemente recomendava era a repetição diária de afirmações como: "Eu tenho a capacidade para conquistar minha meta específica." Ele enfatizava que tal afirmação deve ser específica, positiva e dita com convicção. Não é apenas repetir palavras mecanicamente. É comunicar com seu subconsciente com intenção e emoção. O que torna esta abordagem tão poderosa é que ela contorna a mente consciente crítica que muitas vezes nos sabota com dúvidas. Quando você repete consistentemente uma afirmação positiva, ela eventualmente penetra nas camadas mais profundas da mente subconsciente, onde começa a influenciar seus pensamentos e comportamentos automáticos. Hill descobriu que a mente subconsciente é particularmente receptiva a sugestões durante 2 períodos específicos: logo antes de adormecer e logo após acordar. Nesses momentos, a mente consciente crítica está menos ativa, permitindo que as sugestões alcancem mais diretamente o subconsciente. É por isso que ele recomendava fortemente que suas afirmações de autoconfiança fossem as últimas coisas que você diz a si mesmo antes de dormir e as primeiras ao acordar. Este ritmo cria um padrão poderoso de programação mental positiva. Outro aspecto fascinante da teoria de Hill é que o subconsciente não distingue entre experiências imaginadas vividamente e experiências reais. Quando você visualiza a si mesmo agindo com confiança e alcançando seus objetivos, seu subconsciente registra essas imagens como evidências que fortalecem sua autoconfiança. É importante entender que este processo não é sobre negar realidades ou criar fantasias infundadas. É sobre dirigir conscientemente sua mente para possibilidades construtivas, em vez de limitações percebidas. Hill enfatizava que as sugestões ao subconsciente devem ser específicas e mensuráveis. Uma afirmação vaga como "sou confiante" tem muito menos impacto do que "eu falo com clareza e convicção durante minha apresentação amanhã." Ou "eu tomo decisões financeiras inteligentes que aumentam minha prosperidade." O poder dessas sugestões específicas é que elas começam a influenciar seu comportamento de maneiras sutis mas significativas. Você começa a notar oportunidades alinhadas com seus objetivos. Sua postura física muda, sua voz ganha firmeza, suas decisões se tornam mais decisivas. Com o tempo, esses pequenos ajustes comportamentais criam resultados tangíveis que, por sua vez, reforçam ainda mais sua autoconfiança. É um ciclo virtuoso que se fortalece com cada repetição. O método de Hill nos ensina que somos arquitetos de nossa própria confiança. Através de sugestões conscientes e consistentes ao subconsciente, podemos literalmente reconstruir nossa autoimagem e, consequentemente, nossa realidade externa. Uma das maneiras mais poderosas de entender o impacto da autoconfiança é através de exemplos concretos de pessoas que a aplicaram em suas vidas. Napoleon Hill era um mestre em usar histórias para ilustrar seus princípios, e reuniu centenas de exemplos ao longo de sua pesquisa de 2 décadas. Vamos examinar algumas dessas histórias inspiradoras que demonstram o poder transformador da autoconfiança genuína. Abraham Lincoln é talvez um dos exemplos mais marcantes citados por Hill. Antes de se tornar um dos presidentes mais reverenciados da história americana, Lincoln enfrentou uma série de fracassos que teriam esmagado a confiança de pessoas comuns. Lincoln perdeu 8 eleições, falhou em 2 negócios e sofreu um colapso nervoso antes de ser eleito presidente. O que o manteve seguindo em frente quando tudo parecia conspirar contra ele? Uma confiança inabalável em seu propósito e em suas capacidades. Em suas próprias palavras, Lincoln dizia: "Sempre me preparei para o sucesso." Mesmo enfrentando rejeições repetidas, ele mantinha a crença de que tinha algo valioso a oferecer. Hill observou que a autoconfiança de Lincoln não era baseada em sucessos externos. Ao contrário, era sua confiança interna que eventualmente manifestou o sucesso externo. Outro exemplo poderoso é Henry Ford. Quando Ford decidiu criar um motor V8 em um único bloco, algo que os engenheiros da época consideravam impossível,
enfrentou uma onda de ceticismo. Os especialistas técnicos repetidamente diziam que sua visão não podia ser realizada. A resposta de Ford tornou-se lendária. Faça de qualquer maneira. Ele não permitiu que as dúvidas dos outros afetassem sua própria crença. Durante mais de um ano, os engenheiros tentaram e falharam em realizar sua visão. Mas Ford manteve sua confiança inabalável e se recusou a abandonar o projeto. Eventualmente, os engenheiros conseguiram o aparentemente impossível. O motor V8 revolucionou a indústria automobilística e solidificou o legado de Ford. Hill destacou que não foi apenas a persistência de Ford que fez a diferença. Foi sua absoluta recusa em aceitar a impossibilidade, alimentada por uma autoconfiança profunda. Thomas Edison, outro sujeito do estudo de Hill, demonstrou uma forma diferente de autoconfiança. Após milhares de tentativas fracassadas de criar uma lâmpada funcional, um repórter perguntou como ele lidava com tanto fracasso. A resposta de Edison revela a mentalidade da verdadeira autoconfiança. Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Edison não via as tentativas sem sucesso como reflexos de sua capacidade pessoal. Ele as via como parte necessária do processo de descoberta. Esta distinção é crucial para a autoconfiança autêntica. Ela não depende de resultados perfeitos. Reside na crença de que você tem a capacidade de navegar pelo processo, independentemente dos obstáculos. Madame C.J. Walker, a primeira mulher americana a se tornar milionária por esforço próprio, é outro exemplo poderoso. Nascida filha de escravos e órfã aos 7 anos, Walker enfrentou discriminação racial e de gênero, em uma época em que as oportunidades para mulheres negras eram extremamente limitadas. No entanto, ela desenvolveu uma confiança inabalável em sua visão de criar produtos para cabelos especificamente para mulheres negras. Quando ninguém acreditava em seu conceito, ela dizia: "Não sou satisfeita em tomar meu lugar ao lado do homem branco. Eu quero que ele retire seu pé de cima de mim." Esta autoconfiança extraordinária permitiu que ela construísse um império empresarial numa época em que isso parecia impossível para alguém de sua origem. Hill notou que Walker não esperou que o mundo lhe desse permissão para ter confiança. Ela a cultivou internamente e a usou para quebrar barreiras. O que todas essas histórias têm em comum? Em cada caso, a autoconfiança precedeu qualquer evidência externa de sucesso. Estes indivíduos não esperaram que o mundo validasse suas capacidades. Eles cultivaram uma crença interna que eventualmente transformou suas realidades externas. Hill observou um padrão fascinante. Quanto mais adversidade estas pessoas enfrentavam, mais fortaleciam sua autoconfiança em vez de permitir que ela fosse diminuída. Eles transformaram os obstáculos em combustível para sua determinação. É importante notar que nenhuma dessas figuras nasceu com autoconfiança extraordinária. Eles a desenvolveram através de práticas consistentes, muitas das quais eram semelhantes aos métodos que Hill eventualmente codificou em sua fórmula. Estas histórias nos mostram que a autoconfiança autêntica não é sobre nunca ter dúvidas ou medos. É sobre cultivar uma convicção interior tão forte que esses desafios naturais não conseguem desviar você de seu propósito definido. Um dos aspectos mais intrigantes da pesquisa de Napoleon Hill foi sua descoberta de que a autoconfiança não apenas impulsiona o desempenho pessoal, mas também exerce uma atração magnética sobre oportunidades, pessoas e circunstâncias favoráveis. Hill chamou este fenômeno de química mental, a tendência das mentes confiantes a atraírem recursos e possibilidades que simplesmente não estão disponíveis para aqueles dominados pela dúvida. Vamos explorar como esse processo funciona na prática. Primeiro, é importante entender que as pessoas confiantes transmitem uma energia e presença distintas. Hill observou que indivíduos com autoconfiança genuína comunicam liderança e competência através de sinais sutis, mas poderosos. Sua postura física, o tom de voz, contato visual e até mesmo o ritmo de suas palavras. Estes sinais não verbais são detectados pelos outros em níveis tanto conscientes quanto inconscientes. Nossos cérebros estão programados para buscar segurança e liderança, especialmente em situações de incerteza. Quando alguém demonstra verdadeira autoconfiança,
ativamos uma resposta quase primitiva de seguir aqueles que parecem saber para onde estão indo. Hill documentou inúmeros casos onde oportunidades de negócios, parcerias e investimentos fluíram para indivíduos não necessariamente porque tinham as melhores ideias, mas porque transmitiam a maior confiança em suas ideias. Um investidor raramente coloca dinheiro em um empreendedor que parece inseguro sobre seu próprio conceito, independentemente de quão promissora a ideia possa ser no papel. Investidores, parceiros e clientes são naturalmente atraídos por pessoas que transmitem segurança. A razão é simples. A confiança reduz a percepção de risco. Quando você acredita profundamente em si mesmo e em sua visão, você diminui a ansiedade dos outros sobre se associar a você. Além dessa dinâmica interpessoal, Hill identificou um componente comportamental igualmente importante. Pessoas confiantes tomam mais ações decisivas. Enquanto aqueles dominados pela dúvida hesitam, analisam excessivamente e perdem oportunidades, indivíduos confiantes avançam e ocupam os espaços que outros temem preencher. Este comportamento proativo coloca pessoas confiantes em ambientes de oportunidade com muito mais frequência. Elas entram em salas onde decisões importantes são tomadas. Iniciam conversas com pessoas-chave. Apresentam ideias em momentos cruciais. Como resultado, estão posicionadas para capturar oportunidades invisíveis para aqueles paralisados pela insegurança. Hill também observou um fascinante fenômeno psicológico. Quando você possui genuína autoconfiança, desenvolve uma sensibilidade aumentada para reconhecer oportunidades relevantes. Seu cérebro literalmente filtra informações de maneira diferente. Pense nisso como comprar um carro de um modelo específico e subitamente começar a notar o mesmo modelo em toda parte. Eles sempre estiveram lá, mas seu cérebro não os registrava como relevantes. Da mesma forma, quando você acredita em sua capacidade de aproveitar certas oportunidades, seu cérebro fica sintonizado para detectá-las no ambiente. Outro mecanismo através do qual a autoconfiança atrai oportunidades é a persistência ampliada. Hill descobriu que pessoas confiantes simplesmente persistem por mais tempo. Quando outros desistem após algumas rejeições, o indivíduo confiante continua batendo em portas. Estatisticamente, isso aumenta dramaticamente as chances de eventuais avanços. Como Hill frequentemente destacava, a maioria das pessoas desiste quando está prestes a alcançar o sucesso. Elas desistem quando estão a 1 metro do ouro. A autoconfiança também influencia como você responde aos inevitáveis contratempos. Quando alguém carente de confiança enfrenta rejeição ou fracasso, tende a interpretar isso como uma validação de suas insuficiências percebidas. Em contraste, pessoas confiantes veem os mesmos desafios como feedbacks temporários ou oportunidades de aprendizado. Esta resiliência psicológica permite que indivíduos confiantes permaneçam no jogo por mais tempo, fazendo ajustes estratégicos em vez de retiros permanentes. Como resultado, eles encontram caminhos alternativos para o sucesso que permanecem invisíveis para aqueles que desistem prematuramente. Hill também descobriu que a autoconfiança permite que você aproveite o poder das redes humanas de forma mais eficaz. Quando você acredita em seu valor e no que tem a oferecer, aborda relacionamentos profissionais com uma mentalidade de "eu posso contribuir", em vez de "eu preciso de ajuda". Esta mudança de posicionamento transforma completamente como os outros respondem a você. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que oferecem valor e repelidas por aqueles que parecem desesperadamente necessitados. A autoconfiança te permite operar a partir de uma posição de força, não de carência. Talvez o aspecto mais profundo da pesquisa de Hill sobre este tema seja sua conclusão de que a autoconfiança cria um ciclo virtuoso autorreforçador. Cada pequena oportunidade aproveitada com sucesso fortalece sua confiança, o que por sua vez atrai oportunidades maiores, criando um efeito de bola de neve positivo. Em contraste, a dúvida constante gera um ciclo vicioso onde oportunidades são perdidas, reforçando a crença limitante e resultando em ainda menos oportunidades no futuro.
É uma profecia autorrealizável em ambas as direções. Como Hill resumiu, a dúvida repele oportunidades, a confiança as atrai. Esta lei simples, mas profunda, opera continuamente em nossas vidas, quer estejamos conscientes dela ou não. Agora que compreendemos como a autoconfiança atrai oportunidades, vamos explorar uma das ferramentas mais práticas e transformadoras que Napoleon Hill desenvolveu para cultivar esta qualidade essencial: o exercício da declaração diária. Hill acreditava firmemente que a transição de pensamentos para resultados requer um passo intermediário crítico: a declaração definida e repetida de suas intenções. Ele observou que todas as grandes realizações começam primeiro como pensamentos, mas precisam ser cristalizadas em declarações claras antes de se manifestarem como realidades. O exercício da declaração diária que Hill recomendava não é apenas um conjunto de afirmações positivas genéricas. É uma ferramenta estruturada, especificamente projetada para programar o subconsciente com uma clareza e convicção que poucas outras técnicas conseguem alcançar. Vamos examinar como construir e usar esta poderosa ferramenta. Primeiro, Hill recomendava escrever uma declaração de propósito clara e específica. Esta declaração deve ser escrita à mão. O ato físico de escrever cria uma impressão mais profunda no cérebro e deve seguir uma estrutura específica que inclui 4 componentes essenciais: o que você quer alcançar, seu objetivo específico, quantificável e mensurável, o prazo exato para alcançar este objetivo, o que você está disposto a dar em troca, sua contribuição ou compromisso, um plano claro para alcançar seu objetivo e a certeza absoluta de sua capacidade de realizá-lo. Um exemplo de tal declaração poderia ser: até 31 de dezembro de 2025, eu vou aumentar minha renda anual para 250 mil hires, oferecendo soluções de marketing digital excepcionais que realmente ajudam meus clientes a crescerem. Vou alcançar isso dominando 3 novas habilidades técnicas especializadas, criando um portfólio impressionante de casos de sucesso e dedicando 2 horas diárias ao desenvolvimento da minha expertise. Estou absolutamente certo de que posso alcançar este objetivo e já estou tomando ações diárias para manifestá-lo em minha realidade. Note como esta declaração é específica, mensurável e contém todos os 4 elementos recomendados por Hill. O verdadeiro poder deste exercício, no entanto, vem da segunda parte: a leitura em voz alta desta declaração, 2 vezes por dia, idealmente logo ao acordar e imediatamente antes de dormir. Hill insistia que não é suficiente apenas ler as palavras mecanicamente. Você deve ler com emoção, convicção e como se o objetivo já fosse uma realidade presente. Por que este processo é tão eficaz? Hill explicou que quando você combina palavras claras, sua declaração escrita, com emoção forte, sua leitura apaixonada e repetição consistente, 2 vezes ao dia, você cria uma impressão poderosa em sua mente subconsciente. Com o tempo, esta impressão se torna uma crença tão profundamente enraizada que seu cérebro começa a filtrar a realidade de acordo com esta nova programação. Você começa a notar oportunidades que antes não percebia, toma decisões alinhadas com seu objetivo declarado, desenvolve ideias criativas que te aproximam de sua meta. Em essência, esta declaração se torna uma instrução clara para seu subconsciente sobre como reorganizar sua percepção e comportamento. Hill descobriu que este processo é particularmente poderoso quando realizado no estado alfa, aqueles momentos entre o sono e a vigília, quando a mente consciente crítica está mais relaxada e o subconsciente está mais receptivo. É por isso que ele enfatizava a importância de fazer este exercício logo ao acordar e antes de dormir. Outro componente crucial do exercício da declaração diária é a visualização. Ao ler sua declaração, Hill recomendava que você criasse uma imagem mental vívida de si mesmo, já tendo alcançado seu objetivo. Você deve ver, sentir, ouvir e experimentar o resultado desejado com todos os seus sentidos. Esta visualização multissensorial amplifica tremendamente o impacto da declaração verbal.
A neurociência moderna confirma o que Hill intuiu. Quando combinamos linguagem verbal com imagens mentais detalhadas, ativamos muito mais áreas do cérebro e criamos conexões neurais mais fortes. É importante entender que este exercício não é mágico ou místico. É psicológico. Você não está pedindo ao universo que te entregue seus desejos. Você está reprogramando seu próprio cérebro para operar de maneiras que tornam a realização de seu objetivo muito mais provável. Além disso, Hill observou que a declaração deve evoluir com o tempo. À medida que você cresce e suas circunstâncias mudam, sua declaração deve ser refinada e atualizada. Não é um documento estático, mas uma ferramenta viva que se desenvolve junto com você. Um aspecto frequentemente negligenciado desta técnica é o componente de gratidão. Hill recomendava incorporar expressões de gratidão em sua declaração, não apenas por aquilo que você já tem, mas também pelo objetivo que ainda está buscando, como se já o tivesse alcançado. Esta atitude de gratidão antecipada altera seu estado emocional de carência para a abundância, o que por sua vez muda sua energia e como você se apresenta ao mundo. Como vimos no bloco anterior, esta mudança de energia tem um impacto significativo em como as oportunidades são atraídas para sua vida. Hill também recomendava personalizar este exercício para diferentes áreas da vida. Você pode criar declarações distintas para objetivos financeiros, relacionamentos, saúde, crescimento espiritual ou qualquer outra área que deseje transformar. A chave é manter a disciplina da prática diária. Hill observou que muitas pessoas tentam este exercício por alguns dias e depois abandonam, sem nunca experimentar seus benefícios completos. A verdadeira transformação começa a ocorrer apenas depois de semanas de repetição consistente, quando as novas instruções começam a se enraizar no subconsciente. Como Hill frequentemente lembrava seus alunos, o subconsciente é como um jardim. Ele crescerá com igual vigor ervas daninhas ou flores, dependendo do tipo de sementes que você planta nele. O exercício da declaração diária é sua ferramenta para plantar deliberadamente as sementes de autoconfiança e sucesso que você deseja cultivar. Para desenvolver uma autoconfiança verdadeiramente inabalável, não basta apenas construir práticas positivas. É igualmente essencial identificar e neutralizar as forças que constantemente trabalham para minar nossa confiança. Napoleon Hill dedicou uma parte significativa de sua pesquisa a identificar o que ele chamou de os inimigos da autoconfiança, forças internas e externas que corroem nossa crença em nós mesmos. Vamos examinar estes inimigos e, mais importante, aprender como neutralizá-los efetivamente. O primeiro e talvez mais destrutivo inimigo da autoconfiança é o medo da crítica. Hill observou que o receio do que os outros pensam ou dirão sobre nós paralisa mais potenciais e mata mais sonhos do que qualquer outro fator. Este medo é especialmente insidioso porque se disfarça de prudência ou bom senso. Quantas vezes você deixou de expressar uma ideia, iniciar um projeto, ou perseguir um sonho porque imaginou as possíveis críticas que poderia receber? Hill descobriu que as mentes mais brilhantes e realizadas que estudou tinham desenvolvido uma imunidade a este medo específico. Thomas Edison, por exemplo, foi ridicularizado por muitos de seus contemporâneos por suas ideias malucas. Se tivesse permitido que o medo da crítica o dominasse, o mundo teria sido privado de algumas das invenções mais transformadoras da história moderna. Para neutralizar este inimigo, Hill recomendava uma prática que chamava de indiferença controlada. Isto não significa ignorar completamente o feedback construtivo, mas sim desenvolver a capacidade de distinguir entre críticas úteis e meras opiniões projetadas para te manter na linha ou te fazer menor. Um exercício prático que Hill sugeria era fazer deliberadamente algo inofensivo, mas ligeiramente não convencional, como usar uma roupa um pouco mais colorida do que o normal, e observar como rapidamente as pessoas esquecem e seguem em frente. Este tipo de exposição gradual ajuda a reduzir a sensibilidade à crítica. O segundo inimigo poderoso da autoconfiança é a comparação constante com os outros. Na época de Hill, as pessoas se comparavam principalmente com seus vizinhos e colegas imediatos. No mundo digital de hoje,
Este inimigo se tornou exponencialmente mais poderoso, com as redes sociais nos permitindo nos comparar instantaneamente com milhões de pessoas, cujas vidas aparentemente perfeitas são cuidadosamente curadas para consumo público. Hill observou que a comparação é uma armadilha porque sempre será um jogo sem vitória possível. Haverá sempre alguém mais rico, mais atraente, mais bem-sucedido ou mais talentoso em alguma área. Quando definimos nosso valor por comparação externa, entregamos o controle de nossa autoconfiança a fatores que nunca poderemos controlar totalmente. A solução, segundo Hill, é estabelecer padrões internos em vez de externos. Em vez de perguntar, como me comparo aos outros, a pessoa confiante pergunta, estou progredindo em direção aos meus próprios objetivos definidos? Esta mudança de referência transforma completamente a relação com sua própria confiança. Um exercício que Hill recomendava para combater a comparação tóxica era manter um diário de progresso pessoal, onde você registra seus próprios avanços ao longo do tempo, por mais pequenos que pareçam. Este registro tangível de crescimento pessoal se torna uma fonte de confiança muito mais confiável do que comparações externas. O terceiro inimigo da autoconfiança é a dúvida constante, ou o que Hill chamava de hábito de duvidar. Ele observou que algumas pessoas desenvolvem o hábito mental de questionar suas próprias capacidades tão consistentemente que este se torna seu estado padrão. A dúvida ocasional é natural, mas o hábito de duvidar é uma prisão autoimposta. Para neutralizar este inimigo, Hill recomendava uma técnica que chamava de desafio da evidência. Quando surgirem dúvidas automáticas, desafie-se a listar evidências concretas de suas capacidades e sucessos passados, não importa quão pequenos possam parecer. Este exercício força o cérebro a sair do padrão automático de dúvida e considerar uma perspectiva mais equilibrada. Outra técnica poderosa é o que Hill chamava de agir como se. Quando a dúvida surge, ele recomendava que você se pergunte: como eu agiria nesta situação se tivesse total confiança em minha capacidade? E então agir exatamente dessa maneira. Este comportamento como se, muitas vezes cria um loop positivo onde a ação confiante gera resultados que justificam ainda mais confiança. O quarto inimigo significativo da autoconfiança é a falta de um propósito claramente definido. Hill descobriu que é quase impossível manter confiança forte sem uma direção clara. Sem um propósito definido, sua mente vagueia e sua confiança flutua com cada mudança de circunstância. A solução, como discutimos no bloco 6, é desenvolver e comprometer-se com uma declaração de propósito clara e específica. Quando você sabe exatamente o que está tentando realizar, sua mente tem uma âncora para sua confiança, mesmo durante períodos de turbulência ou incerteza. Um quinto inimigo da autoconfiança que Hill identificou é o que ele chamava de consciência de pobreza, uma fixação mental em limitações, escassez e no que está faltando. Esta mentalidade é particularmente destrutiva porque colore toda a sua percepção, fazendo com que você veja obstáculos em vez de oportunidades. Hill observou que pessoas que cresceram em circunstâncias difíceis muitas vezes carregam esta consciência de pobreza, mesmo depois de suas circunstâncias externas melhorarem. É um software mental obsoleto que continua rodando muito tempo depois de ter perdido sua utilidade. Para neutralizar este inimigo, Hill recomendava a prática deliberada de buscar e reconhecer abundância em todas as formas. Isto poderia começar com simples exercícios como listar 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias, ou treinar sua mente para identificar oportunidades em vez de obstáculos em cada situação. Um sexto inimigo poderoso da autoconfiança é o que Hill descrevia como a sombra do fracasso passado. Experiências anteriores de fracasso ou rejeição podem criar cicatrizes emocionais que continuam influenciando sua confiança muito tempo depois que o evento original foi esquecido. Hill estudou centenas de pessoas altamente bem-sucedidas e descobriu que quase todas tinham experimentado fracassos significativos. A diferença não estava em se elas falharam, mas em como interpretavam e respondiam a esses fracassos.
Para neutralizar este inimigo, Hill recomendava uma técnica de reinterpretação. Quando memórias de fracassos passados surgem, conscientemente reinterprete-as como experimentos necessários ou passos de aprendizado em sua jornada. Esta mudança de perspectiva transforma antigos fracassos de fontes de vergonha em fontes de sabedoria. Um exercício específico que Hill sugeria era escrever seus maiores fracassos percebidos e, para cada um, listar pelo menos 3 lições valiosas ou habilidades que você desenvolveu como resultado. Esta prática não apenas neutraliza o impacto negativo das memórias, mas realmente as transforma em ativos. O método geral de Hill para neutralizar todos estes inimigos da autoconfiança era a substituição deliberada de pensamento. Ele argumentava que você não pode simplesmente remover pensamentos negativos. Você deve substituí-los por alternativas positivas específicas. Para cada inimigo da autoconfiança, Hill recomendava desenvolver uma declaração de fé pessoal correspondente. Por exemplo, para combater o medo da crítica, eu valorizo o feedback construtivo para crescimento, mas não permito que as opiniões dos outros determinem meu valor ou direção. Para combater a comparação, eu meço meu progresso apenas contra meus próprios objetivos e potencial, não contra os outros. Para combater a dúvida habitual, eu tenho superado desafios antes e continuarei a desenvolver as habilidades necessárias para meu sucesso. Para combater a falta de propósito, eu estou absolutamente comprometido com seu objetivo específico e tomo ações diárias para realizá-lo. Para combater a consciência de pobreza, eu vivo em um mundo de abundância com oportunidades ilimitadas para aqueles que as buscam ativamente. Para combater a sombra do fracasso passado, cada aparente fracasso tem sido um passo necessário em minha jornada para o sucesso. Estas declarações de fé pessoal se tornam as ferramentas com as quais você combate ativamente os inimigos da autoconfiança. Com prática consistente, elas se tornam sua resposta automática quando os velhos padrões de pensamento surgem. Como Hill frequentemente lembrava seus alunos, você não pode controlar todos os eventos que ocorrem em sua vida, mas pode absolutamente controlar como responde a eles. Esta capacidade de responder conscientemente, em vez de reagir automaticamente, aos inimigos da autoconfiança, é o que separa aqueles que constroem confiança resiliente daqueles que permanecem prisioneiros de suas próprias dúvidas e medos. Chegamos ao final de nossa jornada explorando o método infalível de Napoleon Hill para construir autoconfiança e atrair riqueza. Vamos agora refletir sobre as lições essenciais que aprendemos e, mais importante, definir os próximos passos práticos para implementar estes princípios em sua própria vida. A descoberta mais profunda de Hill, após estudar centenas dos indivíduos mais bem-sucedidos de sua época, foi que a autoconfiança não é apenas um traço de personalidade agradável. É o alicerce fundamental sobre o qual toda realização significativa é construída. É o catalisador que transforma potencial em desempenho, possibilidades em realidades. Como vimos, Hill desmistificou a autoconfiança. Ele demonstrou que não é um dom concedido a poucos sortudos, mas uma habilidade que pode ser sistematicamente desenvolvida por qualquer pessoa disposta a aplicar os princípios corretos, com disciplina e persistência. A fórmula da autoconfiança que exploramos, combinando fé em si mesmo, propósito claramente definido e repetição mental consistente, fornece um framework prático para cultivar esta qualidade essencial. Não é uma abordagem baseada em pensamento positivo superficial, mas um sistema robusto fundamentado na compreensão profunda de Hill sobre como a mente humana realmente funciona. Aprendemos sobre o poder extraordinário da sugestão ao subconsciente, como as sementes que plantamos repetidamente em nossas mentes, eventualmente crescem para se tornarem nossas realidades. As técnicas de Hill para programar deliberadamente o subconsciente com pensamentos de confiança e capacidade fornecem uma ferramenta poderosa para superar limitações autoimpostas. Através das histórias inspiradoras de figuras como Lincoln, Ford, Edison e Walker, vimos que a autoconfiança genuína não é a ausência de dúvidas ou desafios, mas a capacidade de perseverar apesar deles. Estas figuras históricas não eram super-humanas.
Elas simplesmente aplicavam princípios que todos podemos adotar. Exploramos como a autoconfiança funciona como um ímã para oportunidades, atraindo pessoas, recursos e circunstâncias favoráveis que permanecem invisíveis para aqueles dominados pela dúvida. Esta química mental que Hill descreveu cria um ciclo virtuoso, onde confiança gera resultados, que por sua vez fortalecem ainda mais a confiança. O exercício da declaração diária nos forneceu uma ferramenta prática e poderosa para começar a reprogramar nossas mentes com novos padrões de pensamento confiante. Esta técnica simples, mas profunda, tem o potencial de transformar completamente como você se percebe e, consequentemente, como o mundo responde a você. Também identificamos os inimigos da autoconfiança que espreitam nas sombras de nossas mentes: o medo da crítica, a comparação constante, o hábito de duvidar, a falta de propósito definido, a consciência de pobreza e a sombra do fracasso passado. Mais importante, aprendemos estratégias específicas para neutralizar estes sabotadores internos. Agora, chegou o momento da verdade. O conhecimento sem ação é meramente informação. É a implementação consistente que cria transformação. Como Hill frequentemente dizia, o conhecimento não atrairá dinheiro, a menos que seja organizado e aplicado inteligentemente através de planos de ação definidos. Então, qual é a sua chamada à ação? O que você fará com o que aprendeu hoje? Sua fortuna, seja definida em termos financeiros, relacionais, de saúde ou de realização pessoal, verdadeiramente começa com sua crença em si mesmo. Esta não é uma platitude motivacional vazia. É uma verdade prática que Hill documentou exaustivamente em sua pesquisa de 2 décadas. Aqui está seu convite. Hoje, imediatamente após este vídeo, reserve 30 minutos para escrever sua própria declaração de autoconfiança. Siga a estrutura que discutimos. Defina com precisão o que você quer alcançar. Estabeleça um prazo claro. Identifique o que você está disposto a dar em troca. Expresse certeza absoluta em sua capacidade de realizar este objetivo. Escreva esta declaração à mão, com intenção e emoção. Então comprometa-se a lê-la em voz alta, com convicção total, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir, pelos próximos 30 dias sem falhar. Este simples compromisso pode ser o ponto de virada em sua jornada. Como Hill descobriu, é a repetição consistente de novos pensamentos que eventualmente cria novos resultados. Lembre-se também de identificar qual dos inimigos da autoconfiança tem sido mais destrutivo em sua própria vida. É o medo da crítica? A comparação constante? O hábito de duvidar? Uma vez identificado, desenvolva sua declaração de fé pessoal específica para neutralizar este inimigo particular. Você pode estar se perguntando: isso realmente funciona? Posso realmente reprogramar minha autoconfiança dessa maneira? A pesquisa de Hill, juntamente com décadas de evidências desde então, responde com um ressonante sim. A mente humana é incrivelmente plástica e responsiva à programação deliberada. Mas você não precisa aceitar isso baseado apenas em fé. Faça o experimento você mesmo. Dê a estas técnicas 30 dias de aplicação consistente e observe as mudanças que começam a ocorrer. Primeiro em seus pensamentos, depois em seus comportamentos e finalmente em seus resultados externos. Como Hill observou, aquilo em que a mente do homem pode conceber e acreditar, ele pode realizar. Esta não é uma promessa de que todos os seus desejos serão magicamente realizados. É uma observação baseada em evidências de que sua crença em sua própria capacidade é um pré-requisito para qualquer realização significativa. A jornada para a autoconfiança inabalável não é uma linha reta. Haverá dias em que antigos padrões de pensamento ressurgirão, quando a dúvida tentará reassumir o controle. Nestes momentos, lembre-se de que você está literalmente reconstruindo circuitos neurais em seu cérebro, e este processo requer persistência. A boa notícia é que, com prática consistente, os novos padrões de pensamento confiante se tornam cada vez mais automáticos, requerendo menos esforço consciente para manter. O que inicialmente parece como um ato deliberado de disciplina,
eventualmente se torna seu estado natural de ser. Deixe-me fechar com uma reflexão final, que Hill repetia frequentemente para seus alunos. A riqueza não vem primeiro do banco. Ela vem da confiança dentro de você. Toda fortuna material começa como um pensamento, uma ideia, uma visão mantida com convicção inabalável. A autoconfiança é a ponte que conecta seus sonhos à sua realidade tangível. Sem ela, até mesmo os talentos mais extraordinários e as oportunidades mais promissoras permanecem sem realização. Você já possui dentro de si as sementes da autoconfiança inabalável. Os princípios que exploramos hoje são suas ferramentas para cultivar essas sementes em um jardim florescente de possibilidades. O método de Napoleon Hill para desenvolver autoconfiança não é apenas sobre se sentir melhor consigo mesmo, embora isso certamente aconteça. É sobre liberar seu pleno potencial para criar, conquistar e contribuir. É sobre remover os bloqueios internos que têm limitado sua prosperidade e realização. Sua jornada para uma autoconfiança transformadora começa agora, com a decisão de aplicar o que aprendeu. Como Hill tão eloquentemente colocou, não espere. O momento nunca será exatamente certo. Comece de onde está. Use o que tiver. Faça o que puder. Escreva sua declaração hoje. Repita-a com convicção. Observe como sua realidade começa a mudar. A autoconfiança inabalável e a riqueza que ela inevitavelmente atrai aguarda aqueles que têm a sabedoria de aplicar estes princípios atemporais. Obrigado por acompanhar este vídeo. Até a próxima.